Olá a todos, eu sou Gisela Alcaide aqui do Centro de Línguas Milênio das Faculdades Trilógicas. Hoje eu quero vos apresentar uma aluna que mora na Finlândia, é a Ariane. Oi, Ariane! Oi, boa tarde, Brasil, e boa noite, Finlândia, né? Legal. Ariane, então vamos conversar aqui um pouquinho sobre esta sua experiência de estudar finlandês com a professora Sari, Uhum. aqui na Centro de Línguas Milênio. Então, quem está nos ouvindo certamente está curioso por saber a respeito dessa metodologia e também, principalmente, de como é estar morando na Finlândia. Uhum. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Você é aqui do Brasil, de onde? Há quanto tempo está na Finlândia? Fale um pouquinho. Tá bom. Eu morava em Minas Gerais, né, em Maria da Fé, antes de me mudar para São Paulo, quando eu me formei, e eu era comissária de bordo. Assim que eu desisti da profissão, eu virei enfermeira, e eu trabalhei alguns anos, né, como enfermeira, e o meu marido recebeu uma proposta para trabalhar aqui na Finlândia, e eu decidi embarcar nessa com ele. Eu estou na Finlândia há 11 meses, vai fazer 11 meses agora, e estou tentando me adaptar ainda. Sim. Agora você tem um bebê de quantos meses, Ariane? O Bento, ele tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 3 meses. Ok. Então, Uhum. ele está crescendo na Finlândia. Ariane, É isso aí. para começar a matar a curiosidade, como é que Uhum. você vê a Finlândia? Como é que você está sentindo não só o ambiente em termos físicos, porque deve ser diferente, Uhum. clima, estrutura, mas também o convívio com as pessoas. Como é que você vê a Finlândia? Eu digo que eu ainda estou na fase de lua de mel, né? Tudo é muito maravilhoso, assim, aos olhos. Cada estação, cada época está sendo um grande aprendizado para mim. E tudo é tão lindo, tão limpo, que às vezes é muito difícil de acreditar que eu tô aqui até agora. E eu sei que deve ter coisas ruins, mas eu ainda não cheguei nessa parte ainda. E o convívio com as pessoas? Você ainda não fala finlandês, ou fala ainda? Não, eu falo, como diz a professora, barrão, muito pouco. Mas eu tenho, falando assim da cultura, né? Os brasileiros, nós somos muito abertos, né? Então a gente sempre tenta puxar papo, coisa que eles não fazem. Então eu gosto de falar bastante, então eu acabo puxando papo com algumas pessoas e consigo conversar um pouquinho, mas não muito. Eu não consigo desenvolver uma amizade, mas eu consigo me comunicar. E você puxa a conversa em qual idioma? Uma mistura de Libras com finlandês. Ok. Libras é interessante, muito interessante. Eu brinco que eu começo a falar em finlandês e no final termino em 5 idiomas diferentes. Uau, Você pega uma palavra de cada, é bem confuso ainda. ok. Uhum. Agora, Ariane, vamos falar um pouquinho dessa experiência aqui na Escola Milênio. Uhum. Você já estuda há quanto tempo na Milênio? 5 meses. 5 meses. Legal. Isso. E como está sendo a experiência de aprender finlandês na Milênio? Então, eu deveria ter começado antes. Quando eu estava grávida e soube que eu iria me mudar para a Finlândia, eu pesquisei as escolas e descobri a Milênio. Então, eu queria ter começado a estudar bem antes de chegar aqui, só que infelizmente não, felizmente eu tive um bebê, mas foi bem impossível começar na época. E aí eu só comecei depois que estava aqui. Isso é um arrependimento, porque eu acho que tinha que ter começado antes. A experiência está sendo incrível estudar na Millennium, porque é um método terapêutico, né? Para mim está sendo ótimo assim me desenvolver, conseguir conversar, que eu acho que é o mais difícil, porque eu sei que eu sei muito, de verdade, eu sei muito de finlandês, mas na hora de expressar, às vezes eu não consigo me comunicar. E esse método terapêutico que a gente trabalha, você acaba vendo algumas coisas que você traz lá de trás, né? Como se você estivesse fazendo uma terapia, na verdade. Eu brinco com a Sari, que é a professora de finlandês. Você se solta e você vê. Ela fala: não precisa ter medo de errar. Você está aprendendo uma nova língua. O importante é a gente se comunicar, né? Todos somos seres humanos e todo mundo está em busca do ideal, que é você conseguir se comunicar. Então,
O importante é falar. Ela falou, só fala. Eu tô Legal, gostando legal. bastante. Quando você fala que é terapêutico, como é muito raro se ouvir falar dessa palavra quando se trata de aprendizado de línguas, as pessoas talvez não tenham ideia nenhuma o que seja algo terapêutico no aprendizado de língua. Porque nós estamos habituados a ter aquele programa gramatical, de vocabulário que vamos memorizando e tentando criar diálogos para se comunicar. Então, como se vê a questão terapêutica na prática, ali na sala de aula? Você conseguiria dar aí algum exemplo da sua experiência nesse sentido? É o assunto, é a forma como o professor lida? O que acontece ali que torna aquele momento terapêutico? Então, vou dar dois exemplos, tá? Aqui na Finlândia, eu estou num programa do governo, que é o programa de integração para imigrantes, né? Que é praticamente o dia todo, é integral esse programa. E é o dia todo fazer o curso como se fosse os cursos que tem no Brasil, de inglês, sei lá, cursinho, assim. E aí você aprende muita teoria, como é que fala? Vocabulário, né? Mas a gente não tem oportunidade muito de conversar. Então, no curso da Milênio é diferente. A gente estuda o texto da aula, e a gente tenta enxergar por dentro da gente o que que a gente traz, assim, de, de angústia ou de alguma coisa que você tá lá dentro, sabe? Por exemplo, eu sou ainda muito tímida. Então você pensa, nossa, o que que eu preciso para melhorar nessa parte? Então você estuda alguns textos terapêuticos, eu consigo me soltar mais, ela pede para eu ler e você consegue conversar com a professora e com os outros colegas em finlandês. E isso me ajuda muito. Eu acho que trouxe muito benefício para a prática, principalmente agora que o Bento está na creche, que aqui chama Paivacote. Eu consigo conversar com a professora, saber como foi o dia dele. Antes nem isso eu conseguia. Que legal. E qual outro exemplo que você ia dar? Ah, eu ia dar da validação do diploma daqui, né? Eu era enfermeira no Brasil e eu estou no processo de validar o diploma. Quando você traz questões relacionadas à saúde ou à sua vida mesmo, e você precisa trabalhar isso aqui, eu acho que o curso está me ajudando muito nessa parte também, sabe? A didática da professora é muito boa e ela acaba tirando dúvidas também em relação à documentação, as coisas da Finlândia, porque ela era daqui da Finlândia, né? Ah, Então isso ajuda bastante também. sim. Uhum. Quando a gente fala de questões de dentro, você falou, eu posso ver o que acontece dentro de mim. Aí você mencionou alguma angústia ou outra coisa. Como é que o texto que você estuda na aula te remete para esse aspecto? Você lembra alguns assuntos, alguns temas que foram abordados em sala de aula? Uhum. Eu lembro, tem um texto que fala sobre a gente não quer enxergar os problemas que a gente vê ao nosso redor, por exemplo. Às vezes você tem problema, mas você tem uma venda nos olhos e você não enxerga, né? Então, assim, qual que é meu problema hoje? Hoje o meu problema é não saber a língua, tá? Eu não sei a língua. O que que eu vou fazer para eu conseguir saber? Não é só saber a língua, eu tenho que me comunicar. Então, às vezes você coloca uma venda nos olhos e não vai para frente. Aí, quando você começa a estudar, você começa a ver que às vezes o problema não é a língua, às vezes é a timidez, às vezes o problema é que eu morro de vergonha de me comunicar, ou às vezes eu tenho medo que me julguem, né? Por, é brasileira, não sabe falar. E aí você começa a se abrir, falar, eles não vão ligar se eu falar errado, como a professora fala, você tem que conseguir se comunicar. Se você falar errado, uma hora você vai aprender. E ela dá o próprio exemplo dela de como foi difícil aprender o português, né? Então é muito difícil aprender o finlandês, que é um dos idiomas mais difíceis que existe no mundo. E também é difícil aprender português. Então, assim, você começa a enxergar os problemas e começa a resolver eles na aula de finlandês. Eu acho incrível. Bacana, faz uma diferença boa, né? Ah, tá Você conhece, fazendo uma diferença. você conhece outros brasileiros que estão na Finlândia? Conheci alguns brasileiros que estão aqui, só que cada um com uma experiência diferente, né? A maioria das brasileiras que eu conheci aqui são casadas com finlandês, eu sou uma exceção, né? Que eu sou casada com brasileiro. E
assim, cada uma está numa fase diferente. Eu estou no processo de validação do diploma, outras já estão trabalhando, mas eu conheço umas 5 brasileiras, não é muito. Que bom, que bom. Uhum. Super. Temos aqui um participante que diz: esse foi o melhor método que já fiz para aprender línguas. Fiz inglês, terapia e pós-graduação. Uau! Nossa, que bom, Obrigada aí mãe. pelo seu depoimento. Pois É é, tem uma verdade. infinidade de questões aqui, porque uma língua acaba sendo uma porta para contato com o mundo, com outras culturas, com uma consciência, né? Depois que a Uhum. gente começa a tomar o gostinho Uhum. de conhecer melhor a vida interior, parece que não tem volta, né? É Eu verdade. vou Eu não contar, consigo aprender mais de outro jeito. é bacana, né? Uhum. Muito bom. Bom, Ariane, em termos de perspectivas para o futuro, você gostaria de ficar na Finlândia por muitos anos? Está pensando já quando é que vai voltar para o Brasil? Eu não quero voltar para o Brasil nunca mais. Nunca mais gostou mesmo da Eu tô Finlândia. amando, assim. Óbvio que eu vou voltar agora no fim do ano para ver minha família. A gente quer voltar todo ano, né? Mas para morar, eu acho que não. Que Eu tenho bom. expectativas bem altas, assim. A parte de enfermagem aqui é bem escassa, então sempre eu recebo algum e-mail falando que precisam muito de mão de obra de enfermeiros, né, médicos. Então, eles querem que eu valide meu diploma o mais rápido possível. Então, eu quero logo conseguir um trabalho aqui e ficar por aqui mesmo. Então, você sente que tem um acolhimento bom aí para o Brasil, para você como brasileira? Uhum, tem bastante. Eles são mais fechadinhos, assim, né? Não são como nós, brasileiros, mas tem bastante acolhimento. Tudo que você precisar em relação a trabalho e estudo, tem sempre alguém para te ajudar. Tem tradutor que vai nas consultas comigo, para resolver as burocracias de banco. É bem interessante. Que bom. Como Uhum. brasileira, você sente que você tem possibilidade de ajudar as pessoas, os finlandeses, digamos? Você nota que há aí algo que o brasileiro leva para o mundo, para um outro país? Ou você sente mais que você está aí para usufruir do que eles têm para te dar? Como é que você sente isso? Existe Eu sinto. troca? É difícil a pergunta, né? Eu sinto que a gente tem bastante coisa até para oferecer. Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo as paisagens, a limpeza, a educação, tudo que tem de melhor aqui, né? Mas o brasileiro é um povo, não tem como. Assim, esse final de semana eu fui na festa da Independência aqui que é do Brasil aqui, né? E é incrível, assim, o calor humano, o samba no pé, o pagode, a comida brasileira é maravilhosa. Então, acho que a gente tem muito a oferecer para eles em questão de cultura, né? Eles sempre, quando já vieram perguntar para mim se eu sei sambar, essas coisas. Então, eles gostam, eles acham que a gente é um povo bem feliz, Bom, assim, eu te e fiz essa pergunta acolhedor, né? Uhum. tenho segundas intenções com essa pergunta. É evidente que muitas vezes os nossos alunos chegam para estudar uma língua estrangeira com a sensação de que é fora do Brasil que eles vão receber o que precisam, mas ao mesmo tempo com um ego muito enfraquecido em relação à contribuição que pode levar para o mundo. Parece que só vai receber e não que tem algo para dar. E Uhum. muitas vezes se colocam numa situação assim que a gente chamaria um certo complexo de inferioridade, né, em Uhum. relação a um outro país. Você Uhum. sentiu isso já? Olha, não senti, até porque eu brinco que se trouxeram o meu marido do Brasil para trabalhar aqui é porque eles gostam do currículo dele e do que ele é capaz de fazer, assim como outros brasileiros que trabalham aqui, né? Então, acredito que a mão de obra do Brasil é muito boa, os profissionais são muito bons, né? Tem brasileiros que abriram restaurantes aqui que são frequentados por finlandeses que eu conheci, então acho que a gente tem sim o que oferecer, a gente só tem que confiar na gente. Nem tentar fazer alguma coisa. Muito bacana, Uhum. muito bacana. Aqui na
milênio nós viemos de vários países, né? Eu sou de Portugal, a sua professora Sara é da Finlândia, tem do Canadá, da Suécia, da Itália, da França, dos Estados Unidos. Nós vimos de vários países e, de fato, nós gostamos muito do Brasil. Já fica muito difícil a gente voltar para os nossos países. Parece que a diversidade, a riqueza que tem aqui, comparada com o nosso país, parece que a gente vai restringir um pouco essa experiência tão rica que temos aqui. No nosso país vai ser um pouco mais restrita, né? Então, nós sempre olhamos o brasileiro assim com muito encantamento, admiração e carinho. E nós ficamos muito felizes que os brasileiros percebam quanto que eles têm para ajudar outras culturas no relacionamento humano, aspecto humano que está sendo sofrido, né? Pelo mundo inteiro. Eu acho que as pessoas acabaram materializando muito os seus valores, né? E o Brasil parece que ele é mais humano nesse sentido, e isso é vital. É verdade. A gente tem muito para oferecer, a gente só precisa mostrar os nossos serviços, né? Tem brasileiros aqui que abriram um salão de beleza. Claro que os cuidados com a beleza também são um pouco diferentes, são longos meses de inverno, então as técnicas são diferentes, mas a gente tem muito para oferecer, sim. Bacana. Uhum. Mariane, eu acho que a gente já trouxe aqui algumas informações que podem ser úteis, bacanas para quem pensa em conhecer outros países e o mundo, para ir levando um pouco mais dessa dignidade do que é ser brasileiro, dessa mentalidade universal, né? Brasileiro. E a Finlândia parece ser um lugar interessante, acolhedor, e que venham estudar na Milênio com esse método terapêutico, né? Para ter um pouco mais de firmeza, de autoconfiança, e lidar com os problemas que vão aparecendo aí. Sim. Vocês viram alguma situação mais complicada, mais constrangedora aí, ou está ainda bem na lua de mel? Eu não vivi, não, mas meu marido, acho que foi ontem ou anteontem, ele viveu, até comentei com a Sari. Como a gente não sabe as palavras, então é muito fácil errar, né? E ele parava numa vaga para pegar o bebê na creche e a vaga não podia parar, só que não entende. E aí ele falou que vieram dar uma bronca nele, que era proibido estacionar lá, que era vaga só do professor. Então, assim, a gente não passou nada, nenhum perrengue, assim, só coisas de não saber mesmo o idioma, né? Mas é isso. Mas eles são educados, tá? Que bom, que ótimo. Tá ótimo, Mariane. Olha, te agradeço muitíssimo dispensar esse tempo para conversar aqui conosco. Imagina. Todos são muito bem-vindos para participar desta família Milênio, né? É ótimo. Uma família. Muito obrigada e até Imagina. outro dia Até com mais mais. novidades da Finlândia. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Abraço. Tchau, tchau.